Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas e que alegria podermos começar esta semana refletindo no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Um capítulo onde a gente vê aqui Jonatas, sendo tremendamente usado como um líder, referência para o povo. Nós vemos aqui uma ordem insensata por conta de Saul e ali ele se perdendo no meio da sua caminhada a ponto de praticamente decretar a morte do próprio filho. Se não fosse aqui o povo intervir, Saul iria ter matado o próprio filho. Então nós vamos ver que atitudes impensadas e algo que às vezes nós colocamos no nosso coração num momento assim, do calor, sabe, no calor da emoção, em algum momento a gente vai tomar essa decisão no calor da emoção e a gente vai precisar voltar atrás. Só que é preciso muita humildade e é preciso estar alinhado com Deus. E fato é que a gente vai perceber nesse capítulo que Saul já está distante do Senhor, que ele já verdadeiramente já está esfriando ali, Então nós vamos mergulhar nesse capítulo. Eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Nós não poderíamos começar a nossa semana, de outra maneira melhor, senão meditando na palavra. Então eu falo para você, fique comigo até o término desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele é real aqui, é real aí. Ele habita em nós, ele faz morada em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e eu tenho certeza que neste momento o Abba Pai irá trazer algo para a minha vida que eu necessito, para a sua vida que você necessita. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai de amor, de bondade, de justiça. Te agradecemos por esta oportunidade de mergulharmos neste capítulo e clamamos a Ti que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas. Fala, Papai, poderosamente aos nossos corações. É o que oramos e já agradecemos e declaramos. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha só o contexto então de 1 Samuel capítulo 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Miquiron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aiás, que vestia um manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Javé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sene. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, enquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração.
eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou, eis o que faremos. Partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais, até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem subir até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los em nossas mãos, entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente à metade do terreno arado, por uma junta de bois, em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Então, um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o seu exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias: trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos. Ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se havia comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia, da imprecação
que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção. Teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos nós estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu: de pronto, infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados, porque por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros, de qualquer maneira com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um seu boi, a sua ovelha, vós os imolareis, aqui comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parecer certo. Então Saul exclamou: ó Yahvé, Deus de Israel, porque não respondestes com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, o Senhor Deus de Israel revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando
Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo de sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas, e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, o rei de Zoba e os filisteus. Para onde, aleluia, para onde quer que investisse, seu exército saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saul teve 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquizua. A filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o exército. Então, olha só, né, nesse contexto, quantas lições nós podemos tirar para no nosso dia de hoje. E quantas coisas irão permear a nossa mente e eu acredito que irá nos fortalecer nas nossas tomadas de decisão. Saul, ele colocou aqui um jugo sobre os soldados. Eles precisavam se alimentar para se fortalecer para a batalha, né? Então a gente pode parar e pensar o seguinte, que às vezes nós precisamos ali, às vezes a gente fica naquela coisa, né? Eu preciso fazer um propósito, eu preciso, né, fazer um jejum. Só que ao mesmo tempo, você sabe que você vai ter um dia exaustivo, que você vai precisar fazer esforço físico. Então, diante disso, você precisa ponderar, né? Hoje, provavelmente, não vai ser um bom dia para mim me abster de certos alimentos. Então, tudo a gente precisa ter esse equilíbrio, porque senão a gente começa a se prejudicar a nossa saúde, prejudicar as pessoas que a gente ama. Às vezes você vai ter um aniversário durante um período, é o aniversário de uma pessoa que você ama, um aniversário de uma pessoa que, né, que não tem como você estar ali e não comer ali, que isso vai ser uma desonra, vamos dizer assim. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado, né, dos propósitos que nós fazemos com Deus, da forma que nós nos colocamos, com os nossos posicionamentos, de maneira que não venha prejudicar as pessoas que nós amamos. Você vê Saul aqui, né, ele nem, Jonatas nem estava sabendo disso, e quase que o menino veio morrer por conta desse propósito do pai. E quantas das vezes a gente se prejudica a nossa família, né? Por conta de posicionamentos e de escolhas que fazemos. Então, que as suas escolhas sejam escolhas conscientes, que você possa ter sabedoria para poder conduzir a sua vida de uma forma leve e de uma forma que todos ao seu redor venham ser favorecidos com o seu posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus que entende, né, o que de fato edifica o reino. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te agradecemos por esta palavra. É um contexto, Deus, onde nós podemos tirar muitas lições. Queremos, ó Deus, ser valentes como Jonatas foi. Queremos ouvir a tua voz assim como ele ouviu. Queremos sentir que o Senhor é conosco como ele sentiu. Queremos, ó Deus, ali fugir da aparência do mal, né? Não fazendo votos tolos e não falando coisas que no final do dia vão prejudicar até a nossa família, os que convivem conosco. Nos ajuda, Senhor, a ter clareza, a ter discernimento, a ter sabedoria. Nos ajuda, Pai, a romper em fé. E que essa bênção e que esse milagre que nós precisamos possa, Senhor, ser uma doce consequência da nossa caminhada contigo. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho.
Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom.